Muito boa noite. Começamos mais um podcast Comece pelo Lucro. Boa noite, tudo bem, Moacir? Tudo bem? É o podcast Voltando. mais lucrativo do YouTube mundial. E aí, voltando da Itália, cheio de novidades. Cheio de novidades, muito bem. Que show. Então, seja bem-vindo, você que está assistindo aí pelo YouTube, você que está ouvindo pelo Spotify ou outros tocadores de podcast, não sei para quais todos que vão. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, né? E boa noite, porque geralmente é transmitido à noite, mas você que está vendo de dia, bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa madrugada. Para você que está na Itália, boa noite mais ainda. Você que está na Austrália, bom dia. No Japão, bom dia. É isso aí. E o nosso assunto de hoje aqui, Henrique, é a gente falar aí sobre empreender com segurança e com sucesso. Opa! Esse é o tema. Inclusive é o tema de um treinamento também que a gente fala aí mais para frente. E aí eu já quero começar com uma pergunta, Henrique. Ó, empreender com segurança. Segurança não é um freio de mão, não? Né? Eu tenho a impressão que é, né? Quando fala segurança, geralmente o cara, quando é muito empreendedor, atirado, ele acha que se vai ter muita segurança, ele vai tolher, inibir ali o... Você lembra de uma propaganda da Pirelli, pneu Pirelli? Que o atleta ele tinha o pneu no pé dele? Ah, sim, lembro. Então, qual era o mote lá quando você consegue frear, quando precisa, você pode ir mais rápido. Ah, tá certo. Então, a hora que a pessoa ela olha para a segurança, ela vai ser mais cautelosa, não vai ser tão ousada, não vai fazer um monte de besteira, só que em vez de ser ruim, isso é bom. Tá. Mas tem que ter um equilíbrio sempre, então. Isso, tem que ter um equilíbrio. Assim, o que eu costumo falar, a hora que a gente olha para as características empreendedoras, que tem uma lá que chama correr riscos calculados, para mim, essa característica é a que separa empreendedor de não empreendedor. Assim, uma outra forma de falar, que não é correr riscos calculados, é falar que a pessoa ela assume riscos, tolera risco. Se a pessoa ela não tolera risco, ela não vai empreender. Ela vai querer salário, vai querer segurança. Só que aí é num nível que impede ela de se desafiar. Agora, por outro lado, quanto maior o risco, maior o ganho. Será que a pessoa ela tem suporte emocional interno para correr o risco? Quer dizer, todo negócio você precisa investir dinheiro. Todo negócio. Vai comprar um equipamento, vai desenvolver um software, vai fazer uma reforma. Se você quer oferecer mais qualidade do que o concorrente, você vai precisar botar dinheiro. Uhum. E se não volta? Isso daí é no marketing digital, a gente vê muito, né? Que a gente que anuncia, eu anuncio na camisaria, eu anuncio na escola, a gente anuncia aqui no Selfa também, e é aquele negócio, né? Você põe, você se assegura para entender o público, para acertar o público, para ter uma certa segurança de você não gastar errado. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Você vai colocar dinheiro, mas você não vai torrar dinheiro. Então, por isso que a característica é correr riscos calculados e, de outra forma, é falar da pessoa que assume risco. Até onde você vai assumir, até quanto que você vai calcular. Então, para você correr o risco, que de fato é um freio, você precisa buscar informação, precisa se planejar. Tem uma metodologia, na verdade, traçada para isso, né? No Empretec, lá tem correr riscos calculados, tem 3 comportamentos. O primeiro deles fala assim, avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente. Deliberadamente, né, de propósito. A pessoa está correndo risco porque ela quer. Ela sabe que ela está correndo risco. Aí já começa a diferenciar de muita gente que vai no desespero, começa a vender por preço baixo, começa a vender para queimar estoque. Isso, ela não avaliou a alternativa, ela só está correndo risco. Uhum. E não foi deliberadamente, ela entrou na máquina de moer carne e está sendo sugada. Vamos para o começo do comportamento, que é avalia alternativas, no plural. Avalia alternativas e calcula risco deliberadamente. Então, vou pegar um caminho ou vou pegar outro caminho?
Tem opção A, opção B. Só que para eu saber qual opção é melhor, eu preciso definir a minha origem, preciso definir a meta, o objetivo. Então, eu quero fazer uma viagem. Isso é o objetivo? Não. É um sonho. A hora que você fala, estou em Ribeirão Preto, quero ir para Rio de Janeiro, eu vou ter alternativas para ir para lá. Vou de avião, vou de carro, vou de ônibus. Não, eu quero passar umas férias com a família na Itália. Estou falando demais isso daqui, é porque eu curti demais, ganhei presente. Você que tá aí pelo Spotify, você não está vendo, mas o Henrique está aqui vestindo uma bela boina. Tipicamente italiana, que eu ganhei aqui do meu amigo Moacir. E já aproveitei para usar, curti para caramba. Então, avalia alternativas, o melhor caminho depende do seu objetivo. Quero ganhar pouco, quero ganhar muito, quero ter um prolabore X, Y, Z, quero ter um lucro. Segundo comportamento, depois que a pessoa avaliou as opções que ela tem, vou vender camisa polo, vou vender camiseta, vou vender... Enfim, aí tem que buscar informação, avaliar o mercado, se o cliente compra ou não. O segundo comportamento fala assim, age para reduzir os riscos ou controlar o resultado. Se a gente for olhar a essência desses dois comportamentos, não é um freio só, são dois. Antes de ir para ação, antes de correr um risco mesmo, vai avaliar a alternativa e vai reduzir o risco. O que pode dar errado? Se isso aqui pode dar errado, como que eu me antecipo para não dar errado? Às vezes o empreendedor ele passa batido por isso. Terceiro comportamento, coloca-se em situações de risco moderado. Então, é um acelerador que acelera de pouquinho. De pouquinho. Olhando para essa característica, é isso mesmo. Assim, é um freio. Quando você tem isso construído e vai exigir um estudo um pouquinho maior, entendimento de mercado, aí você pode acelerar mais, pode correr mais, quando você tem um bom freio. Experimenta andar de carro sem freio. É complicado. Você vai até onde? Né? Até a esquina, não vai, se der sorte. Não vai até a esquina. Ô, Henrique, você falou aí dos comportamentos, né, do empreendedor, então desse daí do risco calculado. Pois é, mas se o cara ele tá disposto a correr risco calculado, isso já basta para dizer que ele é empreendedor? Não, imagina. Então. Porque, né, a gente estava até falando aqui por exemplo, pessoas que fazem investimento na bolsa. Às vezes ele tem a segurança, que também é um risco calculado, ele também tem como se munir ali de informações da empresa A, empresa B, ver fundamento, aquela coisa toda. E às vezes ele tem o hábito de fazer isso, mas não significa que se ele fosse um empreendedor, só por ele saber correr risco, seja suficiente para dizer que ele pode ser um empreendedor, por exemplo. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim, quando a gente fala do intraempreendedor, precisa ser dono de empresa para ser empreendedor? Não. Do ponto de vista comportamental. Você pode ter uma pessoa, e a gente vê quantas pessoas, né, Moacir? E aí, depois que passaram por um processo enquanto funcionários, eram pessoas que faziam mais que o dono. Sim, até. Arrebentavam. Arrebentavam. Aí chega uma hora... Né, destaque. Né? E depois viraram essa chave e falaram, beleza, estou fazendo para o outro, posso fazer para mim. E não tem nada de errado nisso. O Geraldo Rufino fala isso, né? Que a melhor maneira de você empreender no CNPJ do outro. Né? Ele até fala interessante, eu gosto muito dessa fala dele, que ele fala assim, que além de você só ter ativo, quando você vai embora, você ainda leva ativo. Né? Então, você empreender no CNPJ do outro. E não significa também... que não vai dar espaço. Nem vai ser entre empreendedor, nem vai empreender no CNPJ do outro, vai talvez querer mas, assim, sem ser pejorativo. Porque pode ser que a pessoa vá para um concurso público, que é o máximo da estabilidade que ela vai ter. Mas ali também ela age como empreendedor. Põe meta, se desafia, planeja, busca informação, melhora a qualidade, melhora a eficiência, enfim. Aí, desse aspecto, é indiferente se a pessoa tem empresa, se ela investe na bolsa, se ela é funcionário. Mas... Assim, eu acho que quando a pessoa ela é levada para a área de investimentos, ela vai ter que calcular risco, vai ter que buscar informação.
Só que aí, do meu ponto de vista, ela está plantando no terreno que não é dela. Tá. Eu não tenho esse perfil. Assim, eu prefiro... É ok, né? É ok. Eu não ok. vejo problema nenhum nisso também. Então, é algo que, se for ver o que é seguro garantido no mundo dos investimentos. Hoje, no Brasil, Tesouro Direto. Você sabe que vai pôr um valor e vai ter taxa Selic do tanto que está, vai ter esse retorno. Então, isso até às vezes freia a atividade empreendedora. Uhum. Porque se eu vou empreender e tenho que pôr dinheiro e eu vou queimar o meu dinheiro empreendendo... Ah, não, mas aí, quando a gente vai para empreendedorismo, de modo geral, o ganho é muito maior do que um ganho Selic. Porque o risco também é maior. Ou não. Né? Se a pessoa ela não busca informação, ela não planeja. Não, planeja. aí ela pode ter até prejuízo, né? Pode Claro, ter prejuízo. lógico, claro. Por isso que o tema é segurança. Para empreender com sucesso. Para empreender com sucesso. E o que é sucesso, então? A gente tem que definir. Segurança? Claro que precisa. Senão vai ser um doido, estrambelhado. Aquela história do GEM, né? do Global Entrepreneurship Monitor, que fala que 50% quebra. 54%. O sonho vira pesadelo muito provavelmente, porque a pessoa ela só correu risco, não foi calcular. Sim. Ela só queimou o dinheiro, ela não planejou, a gestão não foi boa. Eu posso dizer o que aconteceu comigo. Eu achava que o que eu tinha de plantel de conhecimento era suficiente. Isso. Porque tinha um plantel enorme sobre o produto, né? Uma ideia errada sobre o mercado, por mais que eu tivesse lá há anos naquele mercado. Sim. Na questão de dimensionamento de giro, minha ideia era errada. Uhum. Né? Não tinha o KPI correto, não sabia medir. Né? E não tinha os KPIs. Então o avião estava andando sem bússola, sem altímetro. Quando eu vi, tinha o Kilimanjaro lá na minha frente. Lá, quando eu vou falar sobre esse assunto para médicos, falo assim, você faria uma cirurgia sem estar monitorando temperatura, batimento cardíaco, os sinais vitais? Ah, não. Por quê? Porque isso é correr risco, você não sabe como a pessoa está. Bom, você não faria a cirurgia, mas você dirige o seu negócio, que é a sua clínica, misturando dinheiro, colocando tudo no mesmo lugar, não sabe o que é prolabório, o que é lucro, o que é honorário, que custo tem. Então, aí a gente volta a falar daquele perfil empreendedor, né, que às vezes a pessoa ela tem... sempre o comparativo que eu já fiz aqui, volto a fazer de novo. A pessoa ela vai na academia e faz exercício só para o braço direito, não faz para o braço esquerdo. Ela vai até um lugar com isso, mas o risco dela está ali naquela outra área que ela não desenvolveu. Então, o risco não é só olhar para o mercado, para a oportunidade, né, para onde ela pode chegar. Ela tem um autoconhecimento também. Perceber onde que ela está bem e onde não está bem. Isso. Então, porque... Assim, você fala, você tem e tinha, sempre teve muitos qualificativos de vínculo, de relacionamento com pessoas, de venda. Mas quantas pessoas que a gente já viu usando o Selfa que vende? Tem faturamento. 100 mil, 150 mil de faturamento? Não é pouco. Mas não está ganhando nada, não tem prolabore, porque está vendendo errado. Muito mais comum do que as pessoas imaginam. Pois é. As pessoas imaginam ao contrário, geralmente, quem vê um pouquinho de fora, ou quem está lá no meio ainda, está pequeno, ele imagina que o alto faturamento é uma garantia do sucesso financeiro ou estabilidade. Aí vai acelerando, chega na curva. Passa direto, né? Essas pessoas que têm esse nível de faturamento, elas não têm busca de oportunidade de iniciativa? Tem. Persistência? Tem. Comprometimento? Tem. Às vezes bem alto, inclusive. Bem alto. A régua, comprometimento, lá em cima. Lá em cima. Faz tudo trabalha de domingo. Por que a pessoa faz um estoque alto com produto que ela não precisa? Porque uma pessoa pediu, eu vou atender, vai lá, compra, às vezes compra 2. Se essa pessoa voltar. Então, está pensando nesse comprometimento. Tem muitos qualificativos. O danado do correr risco calculado, né, que é o que vai permitir a segurança, que vai levar a pessoa para o planejamento. Aí não precisa, porque eu sou bom piloto, eu consigo virar para lá, para cá, consigo acelerar bem, mas não sei brecar. Então, essa é a primeira parte, né?
do segurança para empreender, tem que ter segurança, tem que ter responsabilidade. Agora esse podcast tem nome e sobrenome, né? E sucesso, né? Porque também é difícil definir sucesso, né? Porque o que é sucesso? Não, então, uma definição que eu gosto de falar assim, como é que você sabe se teve sucesso ou não? Quando você definiu um parâmetro, você tem um objetivo com parâmetro. Lá nas metas Smart. Entre as metas. Isso. Tem o que, né? O quanto, o como, o porquê e o quando. Na hora que você fala, ó, eu quero para este período uma taxa de retorno, que é o lucro que vai pagar o investimento, de 10 mil por mês. Eu preciso ter um Prolabore que vai pagar a função que eu exerço. E aí tem uma série de indicadores para saber se o Prolabore está muito alto, porque se você pesa a mão, aí é o dono rico de empresa pobre. Você vai sangrar muito a empresa, não está avaliando o risco também. E às vezes acontece, você sabe disso. Ou as pessoas falam que não tem Prolabore, mas pagam um monte de conta de casa. Teve, né, um estudo de caso que foi feito lá na época do Minds, né, que é a raiz, né, aqui do Selfa, né? Do rapaz que fabricava churrasqueira, né? Esse caso marcou pra caramba. Marcou. Porque ele surpreendeu, né? Com o que ele ganhava, de fato, né? Mas só para o nosso ouvinte e YouTube espectador entender, a reclamação recorrente que a gente ouve aí da maior parte dos empresários é que eu trabalho e não ganho nada. Vou fechar isso aqui, porque se eu alugar, ganho mais. Né? Todo mundo em dia, o funcionário tem que ser em dia, senão ele reclama, não ganho nada. Aí quando ele levantou ali porque misturava o pessoal com o empresarial, usava cartão da empresa. Né? Carro novo, casa, escola. O tanque cheio o tempo inteiro, vai pra praia, padaria, tal. Quando o cara viu o ganho dele lá, eu não me recordo os números. Eu também não. Né? Faz uns 5, 6 anos. Ou mais. E aí, o que foi interessante é que ele se surpreendeu. E ele chegou na conclusão, pelo que eu me lembro bem na época, que ele chegou na conclusão de que se ele tirasse até um pouco menos... Ia usar melhor. E num dia planejado, como se fosse um funcionário, se colocar na folha de pagamento, ele ia conseguir fazer... Ia ter mais tranquilidade para pagar uma prestação de carro, organizar uma viagem. Isso. Né? Por quê? Porque o pessoal estica a corda. Aí chega uma hora que vem a frase, trabalho para quê? Isso. Quando o cara fala a frase, trabalho para quê? Já sabe que vai dar merda. Eu sei porque eu já usei muito essa frase. Pô, tô aqui fazendo conta, trabalho para quê? Né? Eu tenho até um grande amigo de São Paulo, que de vez em quando ele me vê e ele usa essa frase. Que eu falo, bom, e aí, trabalho para quê? Né? E isso na época que eu tinha lá a minha pequena empresa, lá em São Paulo, não era nem casado. Então, por quê? Porque aí vai lá e pelo outro lado extrapola. Então, porque não tem controle nenhum. Então. Aí fica preocupado. Tinha sucesso ou não, essa pessoa? Então, e aí? Então, ela tinha gastos familiares? Tinha. A percepção dela era de fracasso, não era de sucesso. Não tenho nada. Por que não tem nada? Porque não definiu, porque não colocou um parâmetro, porque não se planejou, aí acabava jogando dinheiro fora, comprando besteiras. Teve um outro caso também que marcou muito, que era uma pessoa que era o marido e a mulher, tinha uma empresa de pintura eletrostática. Aí falou, pô, já não sei quanto tempo de empresa, fico morando ainda no fundo da casa da minha sogra, não tem nenhuma casa para mim. E aí, na hora que foi fazer esse mesmo levantamento, ela falou, peraí, isso que eu estou gastando aqui, se eu cortar um pouco aqui, outro ali, porque vou trabalhar para quê? E aí acha que está com o cinto apertado, não está dando nem para ter a casa própria. Aí o que a pessoa ela gastava na padaria, ela pagava seguramente o aluguel de uma casa boa ou o financiamento de um imóvel para ela. E aí, né, não dá nem para falar muito disso, porque a gente também está um pouquinho acima do peso. Eu estou no peso. Você está no peso ideal. E aí a pessoa começou a olhar e falar, putz, eu só como besteira, só como padaria, vou lá 3, 4 vezes por dia, compro um monte de coisa que não precisava. E aí aquela história assim, ó,
Então eu vou ter um percentual do que eu tiver de faturamento, esse é o meu prolabore. Outro erro. Porque o mês que não tem, a pessoa faz o quê? Não paga a conta, não paga a luz, não paga a escola. Não, vai pagar. Aí vai furar tudo porque não tem uma meta objetiva. Na verdade, o que ele tem que trabalhar é para não ter isso. Para não chegar na condição de não conseguir pagar o prolabore dela. Mas se não planejou, como que ela vai saber? Vai exatamente. Misturar mês seguinte, Natal. Novembro começou a ter 13º, a venda vai lá em cima. O que a pessoa faz? Pô, vou trabalhar para quê? Já apertei o cinto, já fiquei tanto, não tiro nada disso daqui. A besteira que aparecer na frente, ela vai torrar. E aí o uso do dinheiro sem esse planejamento, altos e baixos, não vai fazer um bom uso. Então, resumindo aí, o sucesso depende do ponto de chegada que você quer, que você estabeleceu, né? Que é a meta. Isso. O parâmetro da meta. Então, se você colocou, eu preciso para planejar minha vida, pagar a escola, fazer o que eu tenho que fazer, fim de semana, uma cervejinha, alguma regalia, né, sem nenhum problema, mas aí você vai lá e se estrutura, planeja e coloca um valor. Se você atingiu aquele valor, teve sucesso. Uhum. Se você ultrapassou aquele valor medido, você teve mais sucesso do que eu esperava. Aí tem algumas pegadinhas aí nesse meio aí também, né, Rick? Na hora de fazer meta, né? Isso, tem pra caramba. Né? Tem várias pegadinhas. Muita gente faz aquela meta lá do faturamento, que tudo bem, também um indicador. Isso. Mas não que às vezes está distanciado ali do lucro, do prolabore, que acho que até cabe um dia específico disso, mas... Só falar dos erros sobre as metas. Né? Porque aí a pessoa ela usou subterfúgios ali para chegar no faturamento, que às vezes comprometeu tanto o lucro quanto o prolabore. Que a gente estava até comentando nesse podcast mesmo. Tem 100 mil de faturamento e não tem um prolabore. Tem 100 mil de faturamento, não tem nada de lucro. Está só trabalhando, só girando para os outros, só para o cliente, para o fornecedor, para o funcionário, para o dono do imóvel. Assim, aí o que acontece? Por que as pessoas não colocam esse parâmetro? Assim, eu atingi, eu cheguei até aqui. Eu cheguei até onde eu queria chegar para esse período, para esse mês, para esse ano. Quero ter 10 mil de faturamento, quero ter 10 mil de lucro, que é o principal, né? Bateu 10 mil de lucro, faz o próximo ciclo, vai para o próximo ano, aumenta o desafio, aí 10 já não vai ser mais o suficiente. Quero ganhar o campeonato paulista, aí ganhou. Pô, agora eu quero brasileiro, agora eu quero o Libertadores, agora eu quero o Mundial, Intergaláctico e tal. Sim. Então, segurança para empreender com sucesso, né? Então, dá para a gente desenhar aqui uma mini receita para isso? Ou é muito profundo para isso? Bom, falamos do treinamento. Então, uma curiosidade do treinamento, Henrique. Eu não sei nesse último turno, acho que deve ter umas 20, 25, mais, não sei quantas pessoas participaram. 25, 30, dependendo do dia. 5 dias ali, pegando temas, né? Pegando aspectos, né? O que o pessoal, em geral... Porque também é um treinamento, esse é um treinamento novo nesse formato, mas alguma coisa que já foi feita também várias vezes, né? Já tem, né, em outras turmas e tal. Assim, acho que para voltar do começo, ficar mais claro, né? Como você está falando, é de um treinamento que a gente inseriu aqui no Celfa por solicitação de vários assinantes que falavam, olha, ok, eu olho, eu vejo, eu entendo, já tive uma série de aplicações e mudanças na minha empresa que já valeram a pena, mas uma questão um pouco mais, que não é teórica, conceitual, embora passe por isso, mas é para a pessoa ajudar a entender melhor a prática dela e aplicar. Né? O fundamento da teoria é isso, como é que você consegue aplicar na sua vida, no seu negócio. Qual que era a minha pergunta, né? De todos os sistemas que foram separados em dias aí, qual que o pessoal mais engaja ou mais se surpreende? Porque no preenchimento do Celfa, como a gente faz o acompanhamento lá do Celfa Mais, a gente sabe qual é o dia que dá o impacto. Que dá o impacto. Né? Tem pessoa que sobe a pressão, fica nervoso, fica chateado. Depois sorri. Mas depois sorri. Mas faz parte.
Então, né, tira a venda do olho. Né? Às Isso. vezes a primeira imagem não está... Não, isso é uma fala muito recorrente, né? Agora não estou conseguindo ver o que eu preciso ver, sei o que estou fazer. Assim, mas e no treinamento? Qual que é o dia que... Qual o tema? Qual o tema que o pessoal mais... Vou dar um nome aqui para cada um dos 5 dias. O primeiro dia foi trabalhado as características empreendedoras, eu falo muito disso, a gente fala muito disso aqui, necessidades motivacionais, por que a pessoa faz o que faz. É ela olhar para ela, não é olhar para o mercado. Como que eu tomo decisão, como que eu estabeleço metas, tenho foco no resultado, tenho foco em só... O que é o resultado? É quanto que eu vou ganhar. Tenho foco em só trabalhar, é o que eu vou fazer. Ou na afiliação, que é para quem que eu vou fazer. Uhum. Esse foi o primeiro dia, e aí ele já chama atenção porque desconstrói uma série de percepções que fala assim, a empresa ela tem a ver com o meu perfil. Né? Eu posso ser mais empreendedor, menos. Muita gente se surpreende ou contesta. Se autocontesta. Se surpreende. Eu acho que mais se surpreende. Eu não sou assim, não. Dá uma engolida seco, porque a hora que a gente começa a pegar exemplos de situações que acontecem no dia a dia... Ela se vê ali, né? O que você fez lá desse jeito aqui, se você se identificou, tem a ver com isso daqui. Olha o padrão, se não está repetindo muito do mesmo jeito. E aí, por que não tem resultado? Resultado é a troca, né? O que vem de volta que a empresa vai te oferecer. É porque a pessoa ela não foi em busca disso. Na palestra lá do Sublimação em Ação. Sublimação em Ação. Então, antes, quando eu comecei, eu perguntei para as pessoas por que as pessoas abriram a empresa, quanto que queriam ganhar com a própria empresa. Sabe quantas pessoas me responderam? Devia ter umas 100 e pouco. Daqui a pouco a gente compartilha o link lá da palestra. Quanto você acha que responderam que sabia, quanto que ela queria ganhar? 5%? Nenhuma. Eu instiguei mais. Não era por vergonha, não. Não era porque eu não perguntei o valor. Eu só perguntei, você já parou para pensar quanto que você quer ganhar com a sua empresa? Aí vem aquela história, não, dinheiro é consequência. Falei, bom, é uma meia-verdade isso. Que a gente tem que falar, é consequência do quê? Se é só um trabalho operacional pesado... Mas a falência também é uma consequência. Então, do que trabalha muito... É a mesma, os dois lados da mesma moeda. Os dois lados da mesma moeda. Então, esse foi o primeiro dia, ele acaba gerando algumas autopercepções. Tem lá o Sócrates, filósofo clássico, né, que falava do conhece-te a ti mesmo. Olhar no espelho ali, às vezes a gente não quer, mas é bom olhar. Para a hora que sabe o ponto forte e o ponto fraco, aí você vai potencializar o forte e vai corrigir o fraco. É claro. Isso não é da empresa ainda que a gente está falando. Então, veio o segundo dia. Segundo dia, ele também marca muito, chama muita atenção. E aí, o segundo dia é 1 hora, né, de vivência, de aula, de aplicação. Quais são os KPIs que tem que usar para fazer um planejamento estratégico. Para quem não sabe, aí está ouvindo, está vendo a gente aqui, KPI é indicador. Nós já fizemos. Então, você vai ver aí, aqui na nossa listagem, a gente fez um de KPI, né? Isso. A gente já fez um episódio de KPIs. Então, aí como é que você vai lá e olha, quanto que você já pôs de grana para o seu negócio nascer? O que é uma empresa? Quais são os direitos? Quais são os deveres? Qual é o mix de produtos? Preço? Custos relacionados ao que você vai vender? Custo de manutenção? Como que você organiza isso e coloca em caixas diferentes? E depois eu demonstrei no Selfa que facilita a vida do empreendedor, né? Ali é tirar a venda mesmo. O Selfa, também, para quem está ouvindo aí, é o nosso software, né, de análise de viabilidade, planejamento, né, simulação, predição financeira. Isso. E, assim, ali o que foi muito interessante é que as pessoas falam, opa, então eu sei o que eu preciso vender, eu sei o que eu preciso ajustar, se eu conseguir reduzir um custo aqui, aumentar o preço ali. E aí, se eu conseguir, isso foi o segundo dia. Por exemplo, aumentar o preço. Aí veio o terceiro. Precificação. Estes 2 dias foi o que teve maior... Você ouviu lá uma frase que é raro da gente ouvir, mas como diz meu amigo, é raro, mas acontece muito, que é, meu mercado é prostituído, aqui não dá para fazer isso, aqui não dá para aumentar.
Você ouviu alguma coisa nesse sentido? Isso é ocorrente. Então, a gente tem que falar, né? Quem definiu o preço? E escutei e repito porque gostei. Quem definiu o preço é o líder do mercado. Se você vai querer concorrer na briga de foice, olha, o que é interessante, Moacir, é que muitas vezes a pessoa que fala isso, meu mercado é prostituído, É ela mesma, né? ela que está prostituindo, ela que está jogando o preço para baixo, não tem coragem, não tem confiança para perceber quais são os valores, por que o seu cliente está comprando. Então, assim, a gente trabalhou ali com uma ferramenta, vários sistemas, planilhas, que o Sebrae manda as pessoas precificar, e é um absurdo de falar, você vai pegar o custo para estabelecer o preço, Nossa. vai colocar markup, vai colocar uma margem. Então, ali, mesmo quem ensina, às vezes... Então, eu trouxe algumas referências, peguei material do pessoal lá da academia de engenharia, lá de Londres, para falar, não se faz isso, por isso, isso, isso. E aí, da precificação, né, o preço ele é a pontinha do iceberg. O preço é o que você vai colocar um número e ele vai mediar a relação com o seu cliente, se ele compra ou não compra. O preço ele vai decidir se está adequado ou não para ele... Não faço nada, não compro, continuo com a minha dor, continuo com o meu problema, continuo com a minha necessidade. Ou eu compro de você, ou eu compro do concorrente. Por que vai tomar essa decisão? Então, ali que tem a ver com a percepção, em primeiro lugar, de si próprio, dos valores, dos diferenciais competitivos da própria empresa. Às vezes as pessoas esquecem de ver isso, elas olham só um produto como commodity. Então a gente pode dizer que para empreender com sucesso, a pessoa fazer ali o seu canvas? Isso é o que chegou lá no 5º dia. Já antecipei aqui. Antecipou. Porque aí depois de precificação vem a negociação. Quer dizer, para eu conseguir vender no preço que é justo, que eu já sei que é, porque eu tenho diferenciais, porque eu pesquisei o mercado, porque eu ouvi o cliente, como é que eu vou conseguir ter uma boa negociação com um ticket bom? E aí o primeiro que garanta o giro, que garanta a lucratividade. É a avaliação do risco de novo. Agora eu sei o que eu preciso vender, quanto eu preciso vender, qual preço eu preciso vender. Eu já sei. Não está naquela área de ignorância, que às vezes a pessoa vai querendo fazer mais, se motivando, e quanto mais patina ali, mais cava. Né? Em vez de sair do lugar, mais ela afunda. Essa parte de ter essa percepção do todo, agora vem um outro aspecto, que é relacional. Como que eu consigo vender o que eu preciso vender pelo preço e que o meu cliente concorde com isso? Então, aí foi um momento das pessoas olharem para si, para o histórico, para o que já fizeram, e falar, peraí, eu ofereço muito mais que a concorrência. Por que eu vou cobrar menos? Que é uma tendência, né? Lá no curso presencial eu coordeno um curso para quem lá na Gênesis, para quem quer empreender com processo de impressão, serigrafia, sublimação e tal. E é recorrente também, lá na apresentação inicial, pessoas falarem, as estamparias, confecções lá da minha cidade são muito fracas, eu quero fazer um negócio melhor, ter condição de cobrar menos. Aí vem aquela história, você quer tudo. Você quer fazer mais, cobrar menos, trabalhar mais, você quer o quê? Eu nem lembro, mas tem aquele e é engraçado qualidade, preço e... e é engraçado porque eu pergunto, prazo, né? Mas tudo bem, você fala que a confecção que está lá é ruim, o serviço do cara é ruim, porque o cara parece uma oficina mecânica. Então, mas se o cara já não está conseguindo fazer, você quer entrar no mesmo segmento, com preço mais baixo que ele ainda, então você vai ter um resultado pior que o dele, né? Exato. Então, às vezes é uma ilusão de achar que as pessoas não fazem porque não querem. Mas assim, não é, tudo tem custo. Tudo tem uma exigência, um desafio. Se quer oferecer mais e cobrar menos, essa matemática aí dá errado. E aí, o 5º dia, eu usei a Padoca como exemplo. Camisaria. Por quê? Para falar de posicionamento e modelo de negócio, que é quando a pessoa começa a abrir um pouco mais a visão do que ela entrega para o cliente e por que o cliente compra.
Uhum. Então, quando fala assim, ó, quem é o cliente da Padoca? É a pessoa que se preocupa com marca? Uhum. Não, mas ela se preocupa com qualidade? Sim. O tipo de algodão e a modelagem é superior e é isso que a pessoa dá valor? É isso aí. Beleza. Então ela paga E acha barato. e aí, Porque paga mais caro do que um determinado, do que um commodity aí de mercado de camisa. mas acha barato pelo que teve de valor. Exatamente. Absurdo. Então, quer dizer, a percepção é outra, né? Ó, Henrique, eu comprei... Então, mas aí, ó, como é que você chegou nisso? Teve que fazer um estudo de mercado. Claro, claro. Tem lá, comentei um pouco da matriz do Oceano Azul, né? Uhum. O que é exagerado, que você precisa diminuir, o que não tem, precisa ser melhorado, ou precisa ser criado. E aí é olhar para a estratégia de como olhar para o mercado, para o cliente, para você se posicionar numa área ali que você possa oferecer qualidade e também ganhar dinheiro. Sim. Né? Henrique, ó, lá, aproveitei e comprei um relógio. Então, vê, você quer um adereço, pela função dele, não faz mais sentido hoje em dia. Não faz. Não faz, né? E como que são as marcas de relógio, né? Então, o posicionamento, até melhorou o posicionamento. Antigamente você via muita marca barata, hoje em dia estão ficando só as marcas mais caras. Sim, sim, sim. Né? Porque não é a função do relógio, o relógio não é a função mostrar a hora. Isso. Já foi. O Rolex nunca foi mostrar a hora. Né? Era um posicionamento, a pessoa estava comprando ali não é um status, mas é para conseguir mostrar que chegou no sucesso. É status. Né? Uma tecnologia também embutida, não é só sim. Então, então e não é um caso de sucesso, uma Rolex, né? Ou outras aí, grandes. Sim. Né? Então, e também tinha um reloginho barato lá até de marcas mais baratas assim, que hoje não ficaram. Né? Sim. A gente não vê um relógio Casio, tinha relógio Casio. Não, então, mas é que tá, sabe que a Dani, ela comprou e usa, porque é retrô? Ah, então, agora pegou por outro aspecto. Outro aspecto. Dá para pensar em vários porquês aí, né? Então, mas voltando... Não é para ser joia. Que ela tá, e não é nem para marcar horário, tá no computador, tá no celular. Sim, não faz sentido mais. A função dele é outra. A função do relógio já é adereço. Isso. Né? Isso. Já foi, já era também, né? E agora mais ainda, que de relógio mesmo. O ponteiro não precisa nem mexer, né? Se for ver bem hoje em dia, né? Legal. E aí, mas resumindo, de todos os dias, onde que fica mais provocativo para as pessoas? Porque todo curso tem isso, né? O que é mais revelador, mais aberto, assim, que a pessoa vê ali, não tem como fugir, é na hora de fazer o planejamento e o preço. É desconstruir uma série de erros grosseiros. Markup. Isso. Rateio. Botar o preço lá embaixo, não confundir margem com lucro. Não ter essa percepção de quanto precisa vender. Então, isso é mais instigador, porque é mais vai ali no estômago. Né? Uhum. Os outros dias, eles também têm uma série de insights, de percepção. Opa. Só que ele não é dolorido. Sim, a gente tem 2 dias que está falando de assuntos doloridos. Uhum. E outros 3 dias não, que aí é de estratégia, de raciocínio. E eu acredito, pelo menos quando eu falo de metas nos treinamentos, é uma parte bem motivadora, que as pessoas se veem colocando ali as suas metas pessoais, sim. Ou mesmo na empresa, mas que vai refletir ali no pessoal. Né? Essa é a função da meta, né? Assim. E eu, inclusive, Henrique, na Meta Smart, né, eu incluo sempre uma comemoração também. Uhum. Para dar eu sei. Para dar o reforço positivo. Uhum. Né? Então, eu sempre aconselho a pessoa, bateu, chegou na Meta Smart, aí põe aí um campo a mais depois do T, que é como que você vai comemorar ali, nem que seja simbólico. Né? Sim. Né? Você é um puta modelo aqui, Moacir. Tô comemorando muito, né, ultimamente, né? Que bom, né? Que bom, mas assim, trabalha pra caramba. Mas na verdade, que nem a gente falou dessa viagem, por exemplo, foi Meta Smart. Tudo a gente faz Meta Smart em casa, tudo. Desde quando eu vi a primeira aula que a gente gravou, que eu estava ali na direção da gravação da sua aula, lembra? Não, lembro que você falou que a Renata
Não, eu uso como exemplo, inclusive, nas minhas aulas, a Renata na Inglaterra. Sim. Mas essa viagem, meta smart, então você não faz. Isso. O mês inteiro, família inteira, negócio rodando, né? Como então, que você faz isso sem uma meta? Para mim foi mega importante assim, ver esse movimento seu. Falar, putz, tem a feira maior ali, ele vai conseguir se colocar em primeiro lugar, se organizou, deu um jeito. A equipe lá estava muito boa. Isso. Então é hora de você parar de ocupar alguns espaços, que é claro que é bom que você ocupe, mas pô, foi show demais. Vamos pegar o gancho da feira, o Henrique, que é o seguinte, né? A gente teve uma feira em julho, a gente tem uma feira todo julho na área de impressão e comunicação visual, né? Que é a Future Print. Uhum. Né? E aí, esse ano, então, tem lá o fórum, tem lá um espaço que o PH, que é o curador, que chama Sublimação em Ação. Tem um espaço lá que eu sou curador junto com o Léo, que é o Serigrafia em Ação. Que foi show demais. Demais. Ambos, né? Inclusive o Sublimação em Ação. E aí é interessante, Henrique, pelo seguinte, né? Olha só, a gente faz lá num evento presencial que a gente tem que chamar PEV, que é Planejar, Estampar e Vender, Sim. que eu vou lá, inclusive, falar do CELFA, do planejamento. Sim. A gente faz uma pesquisa prévia lá com os participantes. São todos indústria. Pequenas indústrias, até MEI, trabalho em casa, ou maiores, mas indústrias, né? Não é serviço, é indústria. E aí, nas perguntas, né, o que a pessoa precisa, né? Então, ela indica lá que ela precisa vender mais, que ela precisa ganhar mais, né? O que você precisa melhorar na sua empresa? E o que você está vindo buscar aqui no treinamento? Técnicas de impressão. Você fala, pô, olha que coisa interessante, né? Então, a pessoa ainda relaciona que tem a ver com o produto, o sucesso, né? Ela não consegue, mesmo ela respondendo na pergunta anterior, sim. Né? Não é nem distante uma pergunta da outra. Ela não coloca lá aprender técnica de venda ou aprender planejamento financeiro em primeiro lugar, ela põe técnica de impressão. E aí, não, mas só para chegar onde eu quero. Sim. E aí você palestrou lá, no Sublimação em Ação. Isso. Lotado, né? Vai ter o vídeo disponível lá na plataforma da Future Print Experience em breve, e todas as palestras, inclusive. Então, você estava num meio que as pessoas estavam indo lá buscar técnica. Isso. Ver máquina, buscar técnica. Isso. E aí, para falar de planejamento e finança para o público que está esperando ver como que estampa uma caneca, como que faz aquelas coisas legais lá. Eu dei sorte. E aí? Porque o pessoal não levantou e foi embora, não? Eu fiquei com medo. Vou dar uma volta. Eu falei, putz... Que, inclusive, isso é surpreendente na Feira Future Print, porque as pessoas sentam lá para ver palestra. Isso não é função de feira. Né? Não, mas foi... E as pessoas ficam, né? Ficam, 1 hora, 2 horas dando uma palestra, é muito interessante. Eu dei muita sorte, Moacir. Por quê? Porque eu tive quase meia hora a mais de pós-palestra do tempo que eu tinha. Tá. Isso já foi uma permissão ali, e aí me liberaram porque o público estava lá assistindo e perguntando. Aquecido. Depois da hora das perguntas e respostas, né? E antes, a moça que estava lá falando de um assunto, eu falei, como é que eu vou sair dessa? Estou ferrado, vou falar desse assunto chato que ninguém quer saber, que a pessoa não quer saber de planejamento, não quer saber de meta, ela quer saber do operacional. Ela falando do Midjourney, é isso, né? Midjourney e do Chat GPT, quanto inteligência artificial para ajudar essa galera. Para ajudar a galera a fazer copy de venda. Copy de venda, arte, tudo, né? Putz, aquilo é um absurdo, assim, um absurdo de fantástico, mundo fantástico. E o Midjourney também, porque é a inteligência artificial que vai fazer imagem. Então você pega a copy. Eu falei, putz, agora eu tô ferrado. Vou vir agora falar de finanças. Vou falar de finanças. Aí eu já anunciei para as pessoas que era um assunto chato, mas antes eu fiz assim, ó. Não lembro o nome da moça. Ô, moça, faz um favor para mim, pergunta aí para o Chat GPT como que... O título da palestra, que é como que eu vou fazer para empreender com sucesso. Aí ela fez a pergunta, o Chat GPT deu 15 itens. 15. Top, assim, recomendação, nível... Ela leu até o 3º, aí o povo já estava... não queria ouvir mais. Eu falei, pessoal, tem sentido isso aqui? Tem. Top.
Consegue aplicar? Não consegue aplicar. Então, foi um gancho bom, né? Foi uma genérico. Que aí, assim, por princípio, por entendimento, faz sentido, as pessoas concordam. Mas qual é o primeiro passo? Aí eu fui lá... fazer isso na prática, né? E falei, ó, vocês vão ver... Que é o problema de muito curso por aí, Henrique. Eu sei. Porra. Pois é, fala muito de princípio e tal, mas não dá caminho. Falei, ó, agora vocês vão ver aqui o chat GPT do planejamento financeiro da sua empresa. Aí já cheguei, né, eu vou desbancar o chat GPT, porque ele não explicou direito esse negócio. Pessoal, presta atenção aqui. E aí, aí que eu vim. Ó, por que você abriu sua empresa? O que você quer com isso? Quero produzir, quero ter cliente, quero bombar, quero ser referência. Eu falei, ó, isso daqui, tudo que vocês estão dizendo, tem a ver com a necessidade motivacional de realização. Então, você abriu sua empresa para trabalhar? Beleza, é bom isso? É bom. O que mais? Porque eu quero ter cliente, porque eu quero entregar qualidade, porque eu quero fazer melhor do que a concorrência. Falei, beleza, então isso aqui significa que você está fazendo por afiliação, para os outros. Você não precisa ganhar dinheiro, não. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Você abriu sua empresa para trabalhar ou para ganhar dinheiro? Aí, com essa provocação ali, eu consegui que as pessoas acompanhassem um pouco mais. E depois, não deu para ver bem o Celfa pela imagem e tal. Sim, é muita iluminação. Muita iluminação. Mas o caminho para chegar lá e falar o que você precisa vender, por quanto, aqui você vai errar, aqui não, isso vale a pena. Sim, funcionou bem. Fui perguntando para as pessoas ali, eu quero ver o link dessa Saraiva São Paulo. Eu curti demais. O Henrique, ali, com certeza naquela Em plateia... vez do pessoal ir embora, aumentou o público. Me surpreendeu. Foi muito bom. Demais. Porque é uma dor real. Uma dor real. E o que é interessante? Ali, com certeza, sentado lá na plateia, tinha muitos ali que eles não são empresários, eles arrumaram um emprego, com certeza. Eles arrumaram um emprego para eles. Muita gente que estava desempregada pós-pandemia, e aí arrumou um negócio para fazer. Não, foi, inclusive, no nosso pitch lá do Celfa, tá isso, né? Isso. Que as pessoas, uma boa porcentagem, né, empreende por necessidade. Dos 54 que vão quebrar, né? Mas na verdade... Do universo do empreendedor, 43% identificou que foi por necessidade. Falta de emprego fixo. Ou o contratante que ele prestava serviço pediu para ele se formalizar, ou ele estava desempregado, né? Isso quer dizer, né, metade quase por necessidade. Sim. Né? E aí que tem que tomar mais cuidado ainda. Então, aí a pessoa ela vai falar, putz, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Precisa. É imprescindível? Não é. Olha que legal. Dessa palestra, algumas pessoas elas assinaram o Celfa e participaram do treinamento. Então, tem um caso que me marcou muito. A Esther, ela é médica, e aí ela tem um filho que tem Down. E o menino, ele tem um dom de desenhar. Então, assim, as pessoas adoram, e ela viu ali uma oportunidade de transformar isso em arte e educação, que ajuda a melhorar a qualidade de vida. Ela falou, precisa transformar isso num negócio. E aí ela foi no PEV, você sabe quem é ou não? Não, ela participou do treinamento do PH, ela fez seu treinamento. Ela participou do treinamento de precificação. Né? Isso. Então, aí o que tem bom? Que ela está olhando para a parte do planejamento estratégico financeiro, e não só para o operacional. Para o operacional também, ela quer saber como produzir. Mas tem alternativa, né? É só que ela me falou assim, Henrique, olha, você me falou do Cláudio, da Camisetas Rápidas. Inclusive, ela gravou um depoimento, ela fala disso. Ela fala disso. Né? Dá para... Está lá na página do Celfa. Está na página do Celfa. Isso, pois é. Que às vezes ela precisa produzir. Não, eu falei, Esther, cuida do mais importante. Sim, ela até pode, se ela quiser. A hora que tiver volume... Que aí a gente volta lá no assunto do começo.
né, de tomar a decisão, né? Isso. Se ela vai acelerar nesse processo do Fabril, por exemplo, ou não. Ou qual é a alternativa da rota para ela chegar no vai objetivo correr dela. risco. Né? Vai ter que comprar, investir, aprender, Isso. e depois começar a vender e não conseguiu. Deu errado o processo de produção, aí perde tudo que investiu. Ó, calma. Primeiro ver se é viável do ponto de vista da venda. Então, isso para algumas pessoas é uma opção, para outras não. É interessante, né? Os depoimentos que vêm depois. A pessoa falou, eu estava colocando aqui como objetivo ter só um retorno maior do que se eu tivesse investido no Tesouro Direto. Aí eu falo, meu amigo, mas o seu trabalho, você não vai ganhar? Você vai trabalhar 20 horas por meio período nesse negócio, e aí você está olhando só se você deixasse o dinheiro investido, esse é o objetivo de lucro da sua empresa, até tudo bem, não tem problema de ser dessa forma. Mas e a sua remuneração? Isso não estava posto. E a hora que isso aparece lá no Celfa, qual era a quantidade de vendas que ele ia precisar aumentar, arregala o olho, dá desafio. Mas falou, poxa, a vida é esse aqui que você vendeu para caramba, como é que você fez? Quem que comprou? Por que comprou? Qual é o perfil desse cliente? Sim. Aí você começa a andar pensando na estratégia. Ô Henrique, então, como que a gente pode chegar aqui numa... Eu sei que essas coisas, né, também não são bem assim, tem uma série de aspectos, mas um resumo para a pessoa conseguir, de fato, ter segurança para empreender com sucesso. Acho que tem um aspecto também que às vezes o cara que empreende, muitas vezes, ele está empreendendo ali porque ele já conhecia o processo, ou já vendia de alguém, depois entrou... apaixonado por venda, muitas vezes. Ok. E aí ele não quer fazer o planejamento porque ele acha chato, assim como... Porque assim, ó, dentro da empresa tem muita coisa que você não gosta, né, cara? Mas que é fundamental que você vai ter que fazer, né? Isso. E aí tem também um pouco dessa, né, de falar, meu, vou ter que fazer né, e tem coisa que tem que estar na mão ali do empreendedor. Então, é por isso que tem que ter um porquê, né? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me dedicar a aprender e fazer coisas que eu não gosto de fazer? Por que eu vou sair do operacional, que é o que eu gosto de fazer? Eu gosto de lixar a parede. Tudo bem, pode lixar. Mas se você negligenciar a parte estratégica, aí aumentou o risco. Se negligenciar esse estudo, né, de preço, mercado e tal, como reduzir custo, isso daí ninguém vai fazer pelo empreendedor melhor do que ele, claro. Os outros trabalhos ali que ele pode terceirizar, ele precisa terceirizar. Isso é o fundamento, né, Moacir? É o âmago do porquê que foi desenvolvido o Celfa, que ali de uma maneira, assim, tem 3, 4 tipos de dados que tem que subir para a pessoa ter esse mapa. Sim. E por que dá segurança no Celfa? Porque a pessoa sabe o que vale a pena e o que não vale a pena, corrige erro. Sabe o tamanho do desafio, ela sabe, ela não está no escuro. E isso tudo é o indicador de sucesso, é a meta de lucro, a meta do Prolabore, que aí tem o parâmetro para saber se atingiu ou não. E pode criar outras metas, não tem problema, ter um número X de clientes a mais. Isso. Pode ter outros indicadores também, além desses dois. Sim, complementares, né? Então, mas o básico bem feito ali... Sim. É isso aí. Então, a gente pode chegar na conclusão, né, que para ter segurança para empreender com sucesso, né, a pessoa tem que se dedicar ali ao planejamento, né, não ir como você falou ontem, né? Acho que você falou ontem, numa reunião ontem. O empreendedor é muito do atirar. Como que é? É fogo. Fogo. Mirar, apontar. É até ao contrário, né? É ao contrário. Aí atira tudo quanto é lado, gasta munição, faz um estrago e não acerta, não sabia nem onde queria acertar. E para quem já está empreendendo, não tem problema nenhum. Para quem está começando, já começa certo. Para quem já está empreendendo, nunca é tarde, sempre é tempo de... ou melhor, o tempo foi ontem. Então você tem que fazer isso hoje. Né? O melhor momento foi ontem. Hoje é o segundo melhor momento de você fazer isso. Deixou passar de amanhã, aí já não Já não sei, culposo, aí o crime é doloso, né? Você sabe que está cometendo. Exatamente. Então tem que planejar, né? Tem que pôr
o freio no pé lá, que não é só o freio, né? Eu gostei da analogia do pneu no pé, isso. Né? Porque ele não serve só para frear, né? Ele serve para acelerar também aquilo lá. Principalmente. E não patinar. Não patinar. É isso aí. Assim, ó, a dor, ela faz parte, o sofrimento é opcional. Então, quando a gente olha várias pessoas que já utilizaram o Celfa, que tem faturamento, mas está ali sentindo, em vez de olhar e sentir a dor onde que está, não, eu vou comprar mais, vou oferecer mais, vou fazer mais, está indo para o buraco. Olhar para isso é para poucos. Olhar e ver, e admitir, falar, eu não posso repetir esse padrão, eu tenho que fazer agora de outro jeito. Mas o que é muito gratificante é ver pessoas que falavam, putz, quase me separei. Deu briga em casa, porque era sócio no negócio e no amor, então deu pau em um, dá pau em outro. Mas aí depois a pessoa também mandar a postagem falando que saiu para comemorar, que saiu para namorar, que reatou e que agora tem um caminho, né, para chegar até lá. Então, não correr risco à toa é ter mais segurança. E aí o parâmetro ali de sucesso, atingir por que fez o investimento, aí a coisa fica bem gostosa mesmo, aí fica agradável. É isso aí. Então, muito obrigado você que nos acompanhou aqui nesse... Você quer complementar alguma coisa? Não, tá ótimo. Então, muito obrigado você que nos acompanhou aqui nesse podcast. Comece pelo Lucro Podcast, porque é por aí que você tem que começar o seu planejamento para ter segurança. Para empreender com sucesso, né? E é isso. Então, muito obrigado. Deixa aqui embaixo um comentário, né? Do que você... O que te traz segurança? O que te traz segurança aí no seu empreendimento? Porque tem gente que acha que segurança é ter o estoque cheio. Mas isso a gente pode falar num outro episódio. Porque eu já vi muito empreendedor falando, ó, eu vejo o estoque aqui, eu tenho o produto, eu tô tranquilo. E tá tudo pago, tem uns ainda que falam assim, né? Tá tudo pago. Como se isso fosse a segurança. Não, você abriu um vespeiro aí, moça. Então é isso. Henrique, brigadão. Valeu. Até o próximo. Até o próximo. Boa noite, bom dia. Tudo de bom para vocês. Valeu, obrigado.